Bom, galera do IGV, dando sequência ao que foi tratado na primeira parte da aula sobre o Segundo Reinado, eu vou tratar nesse vídeo as questões do abolicionismo no Brasil e também a questão das consequências da Guerra do Paraguai em relação ao fim do Segundo Reinado. A abolição da escravatura no Brasil, ela tem ali como dois principais expoentes a pressão da Inglaterra e a luta dos movimentos abolicionistas no Brasil. A pressão da Inglaterra ela já acontecia desde o início do século XIX, certo? Onde a Inglaterra, muito mais preocupada com o aumento do mercado consumidor do que propriamente o ser humano, ela vai estar pressionando o Brasil. Como assim preocupada com o mercado? Na lógica dos ingleses, mais pessoas livres são mais pessoas com possibilidade de ter um trabalho com salário. Uma pessoa com trabalho assalariado, essa pessoa vai ter uma renda mínima para comprar os produtos ingleses. Então, a lógica dos ingleses partia por esse ponto, certo? Então, os ingleses vão estar pressionando o Brasil a todo momento para abolir a escravatura. Dentro disso, ao longo do século XIX, os ingleses vão criar a Lei Alberdem. E essa Lei Alberdem estipulava a proibição do tráfico negreiro no Oceano Atlântico. O Brasil inicialmente não vai aderir, a essa medida da Lei Alberdem e vai continuar utilizando, os escravos que vinham através desse tráfico negreiro. Contudo, em 1850, salvo engano, é criada a Lei Eusébio de Queiroz, onde nós temos a proibição do tráfico negreiro por parte do governo brasileiro. Essa lei vai ser o primeiro ponto de iniciação das leis de diminuição da escravidão no Brasil. Então vai ser gradativa a diminuição da escravatura no Brasil até a última lei, que é a Lei Áurea, em 1888, onde efetivamente o Brasil consegue pôr um fim à escravidão institucional. Com isso, nós temos também, o outro ponto que eu falei para vocês, a questão dos abolicionistas. Nós temos parlamentares famosos que vão estar lutando pela questão das leis de proibição da escravidão. Nós temos também jornalistas lutando através dos textos, chefes sindicais lutando pelo fim da escravidão. Nós temos também escritores. Então são vários indivíduos, boa parte deles negros, como é o caso do Luiz Gama, como é o caso do Machado de Assis, o Nabuco. Então esses indivíduos vão estar ali dando a cara a tapa a todo momento na busca pela luta da abolição da escravidão no Brasil, certo? E essa luta é muito importante de ser valorizada. Com isso, essa luta abolicionista ela ganha muita força durante e após a Guerra do Paraguai, onde aquela situação dos voluntários da pátria vai gerar uma contradição. Que contradição é essa? O negro, ele é um indivíduo suficiente para ser um cidadão no momento em que ele defende a pátria, mas ele não pode ter o seu direito de liberdade devido às questões contratuais que o Brasil permitia de escravidão. Então é um contrassenso. Esses indivíduos que participam da Guerra do Paraguai, eles voltam para as suas fazendas ou para os seus donos, e os seus donos não dão a liberdade. Isso gera um problema muito grande. O cara defende o Brasil, mas ao mesmo tempo é mantido como escravo. Para pensar um pouco, certo? Então isso vai ser uma dinâmica, um ponto a mais nas pautas dos abolicionistas, que vinham cada vez mais se organizando e incorporando cada vez mais um número de manifestações maiores, certo? Bom, dentro disso a Guerra do Paraguai também vai gerar um outro problema, que é a disputa entre os militares. Com o final da Guerra do Paraguai,
nós temos ali uma valorização, né, dos militares que eram de origem da Marinha. Né? Obviamente vão ter militares do Exército que vão ter honrarias e tal, mas quem é mais ovacionado, quem é mais homenageado são os militares da Marinha devido à Batalha do Riachuelo. Com isso, né, o pessoal do Exército vai ficar muito chateado com o Dom Pedro II, né, onde ele vai continuar valorizando os trabalhos da Marinha brasileira e deixando os militares do Exército num segundo plano. Então é essa disputa de ego entre os militares do Exército e os militares da Marinha, onde o Dom Pedro II acaba privilegiando um grupo em relação ao outro. Os militares do Exército eles vão repensar esse apoio a Dom Pedro II. Alinhado a isso, crescia, né, entre os militares os estudos e as correntes do positivismo, que é, né, uma linhagem europeia que é utilizada pelos militares. Essa linhagem do positivismo, essa linhagem intelectual, né, que surge dos meios intelectuais na Europa, um tempo antes, pregava a organização e a disciplina na busca pelo progresso. Né? Não é à toa que depois os militares vão colocar na bandeira aquela frase, né? Ordem e progresso. Com isso, os militares alinhados ao positivismo, dentro desse sentido de evolução, vão começar a pensar no alinhamento com os movimentos republicanistas, né? Os movimentos do republicanismo que ocorriam nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro. E esses movimentos vão cada vez mais ter o apoio de militares do Exército. E os militares do Exército vão observar que esse movimento tomava corpo, e se eles não participassem desse movimento, provavelmente eles não iriam tirar frutos dessa nova perspectiva social e política que ocorria no Brasil, certo? Então, os militares do Exército, alinhados ao positivismo, alinhados a esses movimentos republicanistas, vão apoiar o fim da monarquia, certo? Os militares do Exército. Bom, além disso, Dom Pedro II, durante todo o seu reinado, ele teve o apoio da Igreja Católica. E esse apoio da Igreja Católica, ele vai deixar de ter a partir de um momento em que ele se posiciona no sentido de manter as suas relações com a maçonaria. Ao ele manter essas relações com a maçonaria, vai haver ali, né, toda uma discussão e a Igreja Católica brasileira vai optar por não apoiar mais Dom Pedro II. Isso significa que eles lavaram as mãos em relação a Dom Pedro II. Eles não iriam fazer nenhuma conspiração, eles não iriam apoiar nenhum grupo para destituir Dom Pedro II. Contudo, eles não estariam mais ali do lado do Dom Pedro II, ovacionando ele, né, levantando a moral e o nome de Dom Pedro II. Certo? Então ele perde esse apoio logístico da Igreja Católica, ele perde, de certa forma, o apoio de militares do Exército, e mais adiante esses mesmos militares do Exército vão estar, né, movimentando-se para derrubar o Dom Pedro II. Então, por volta do ano de 1889, o Floriano Peixoto, juntamente com Deodoro da Fonseca, que vai ser o líder do movimento, né, republicanista do Exército, o Floriano Peixoto e o Deodoro da Fonseca, que é o principal líder, eles vão estar, né, destituindo o Dom Pedro II do seu cargo e expulsando o Dom Pedro II juntamente com a sua família. Um detalhe é que 1889 é um ano somente acima do ano de 1888, que é o ano da abolição da escravatura, né, a Lei Áurea. E, de certa forma, quando eles abolem a escravidão no Brasil, né, no caso, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina essa carta, e o Império Brasileiro perde o apoio das elites rurais do Norte e do Nordeste. Então, de certa forma, de 88 para 89, a gente já via um Dom Pedro isolado. Dom Pedro II estava isolado, ele não tinha o apoio dessas elites do Norte e do Nordeste. As elites da região Sudeste,
já vinham se alinhando cada vez mais com os movimentos republicanistas. Os militares do exército estavam, né, chefiando, né, um movimento ali contra o Dom Pedro II, e a Igreja Católica não apoiava mais o Império. Então, isolado, o Dom Pedro II, né, no dia 15 de novembro de 1889, vai estar, né, sendo deposto por militares do Exército liderados pelo Deodoro da Fonseca. A partir disso, a partir dessa data, nós temos todo o desenvolvimento dos primeiros anos da República, onde os militares vão estar influenciando diretamente a criação da bandeira e a criação da primeira Constituição Republicana. Bom, espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço, acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima.